Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS, transformando vidas. Olá, quarta-feira, dia 1º de novembro de 2023. A partir de agora, eu, Wesley Paiva, apresento o JD1 no ar com as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. A edição de hoje está veiculada em 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e tem o apoio do Senar MS, transformando vidas. Vamos conferir os principais destaques desta quarta. Destaques do dia. Brasil bate recorde no número de pessoas ocupadas. Mato Grosso do Sul deve aumentar volume de grãos descarregados no porto de Paranaguá com a nova Ferroeste. Agora é lei. Crianças e adolescentes que perderam as mães vítimas de feminicídio têm direito a uma pensão especial. TSE condena Jair Bolsonaro e General Braga Neto à inelegibilidade por 8 anos pelo uso eleitoral das comemorações de 7 de setembro de 2022. Foragido da justiça morre em confronto com a polícia após ameaçar a própria esposa na capital. Polícia Militar Rodoviária aumenta o efetivo nas estradas para ações no feriado de finados. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. Vamos conferir como fica o tempo e o clima nesta quarta-feira. Do Clima Tempo Nacional, Stephanie Toso. JD1 no ar. Previsão do tempo. Para essa quarta-feira, o alerta ainda se mantém sobre áreas do centro e sul do país. Tem a baixa pressão que ainda atua no Paraguai e toda a circulação de ventos vai favorecendo nuvens bem carregadas sobre o interior da região sul do Brasil. Vai ser um dia novamente com preocupação voltada para as áreas do noroeste do Paraná. A chuva vai acontecendo de maneira persistente e já deve começar na madrugada. Áreas do oeste de Santa Catarina também ficam sujeitas a pancadas fortes. Apesar do dia começar bem nublado na Grande Porto Alegre, o pior da chuva é previsto para o final da quarta-feira. Mas fica essa variação de nebulosidade. Poucas aberturas de sol são previstas e a temperatura segue amena. Atenção com a ventania. Rajadas que podem chegar até 70 km por hora em áreas do sul, litoral do Rio Grande do Sul e até 60 na maioria das áreas do sul do Brasil. Agora, para Mato Grosso do Sul e o interior do estado de São Paulo, o risco de temporal também continua. A circulação de ventos vai favorecendo nuvens bem carregadas e cidades como Ponta Porã e Dourados ficam em alerta. A capital paulista vai ter destaque para a temperatura mais amena. Tanto a mínima quanto a máxima já diminui bem, não passando dos 23 graus durante a tarde, com chance de garoa. Agora, áreas do sul de Minas, o interior do Rio de Janeiro e a própria capital fluminense ainda vão ter boas aberturas de sol. E as pancadas intercalam períodos de melhora, mas tem alerta para alguns temporais localizados. Desde o norte de Minas até Brasília, Cuiabá, áreas do estado de Rondônia e o interior do Amazonas têm condição para pancadas mais típicas de primavera. Mesmo assim, na divisa do estado do Amazonas com o Acre, podem ocorrer alguns temporais isolados. Manaus ainda continua com destaque para o calorão e para chuva bem irregular. Em São Luís e Salvador, quarta de bastante sol e tempo firme. Em relação às temperaturas, mínima prevista de 22 graus na cidade do Rio, com máxima que já não passa dos 28, mas fica bem abafado. Em Cuiabá, termômetros marcando 40 graus. Máxima que pode chegar a 37 em Manaus, mas ainda não vai passar de 21 em Porto Alegre. JD1 no ar. O Brasil registrou o recorde no número de pessoas ocupadas. São quase 100 milhões de brasileiros e brasileiras trabalhando no mercado formal ou informal. E a ocupação histórica levou o patamar do desemprego no Brasil para o menor nível desde 2015. Reportagem Gabriela Noronha. O número de brasileiros trabalhando atingiu um novo recorde. Segundo o IBGE, a população ocupada chegou a 99 milhões e 800 mil pessoas, maior patamar de toda a série histórica iniciada em 2012. O crescimento no número de trabalhadores foi de 0,9% no trimestre, que vai de julho a setembro, o que representou 900 mil pessoas a mais no mercado de trabalho. A maior parte do aumento, 587 mil pessoas, veio da categoria de empregados com carteira assinada no setor privado. Já são 37 milhões e 400 mil brasileiros formalizados em empresas particulares. Pelas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou o aumento no emprego formal no país.
Adriana Berengui, coordenadora de pesquisas por amostra de domicílios do IBGE, detalha os setores que mais tiveram crescimento no emprego. Esse crescimento ele foi observado principalmente nas atividades dos serviços de tecnologia da informação, comunicação, serviços financeiros e principalmente serviços administrativos. E tanta gente ocupada levou a taxa de desemprego para 7,7% no terceiro trimestre de 2023. É o menor nível desde o trimestre encerrado em fevereiro de 2015. São 8.300.000 brasileiros desocupados, segundo a pesquisa do IBGE. Para o economista Renan Silva, os dados são um reflexo da melhora na economia e a queda no desemprego deve continuar nos próximos meses. É uma tendência e agora, no último trimestre, nós vamos ter o reflexo das compras do final do ano. Então, as empresas começam a reforçar os seus quadros, mesmo aqueles empregos também temporários, mas que ajuda a reforçar a renda da família, né? Que ajuda também melhorar a atividade econômica e também o emprego. O rendimento médio no país ficou em R$ 2.982 em setembro, de acordo com o IBGE. Reportagem Gabriela Noronha. JD1 no ar. JD1 no ar. Mato Grosso do Sul deve aumentar o volume de grãos descarregados no porto de Paranaguá com a nova Ferroeste. Os detalhes com o repórter Cleiton Salles. O projeto da nova Ferroeste promete melhorar o escoamento de grãos de Mato Grosso do Sul para o porto de Paranaguá. E isso porque a nova linha de trem vai interligar o município sul-mato-grossense de Maracaju ao porto localizado no estado do Paraná. Mato Grosso do Sul já é a segunda unidade federativa que mais descarrega grãos na estrutura portuária. No entanto, o transporte é feito atualmente por rodovias por meio de caminhões. De acordo com o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, a partir de 350 quilômetros, o transporte ferroviário é mais favorável para o escoamento da produção de grãos do que o modal rodoviário. Entre janeiro e julho deste ano, o porto de Paranaguá registrou aumento de 32% na movimentação, puxados pela soja em grão, farelo de soja e milho. Para o governador Eduardo Riedel, são números positivos que mostram a força da economia de Mato Grosso do Sul. Ele ainda afirmou que a integração logística com o Paraná é importante para o desenvolvimento do estado, porque os produtos sul-mato-grossenses se tornam competitivos e ganham o mercado internacional. Com a nova Ferroeste, esses números devem melhorar ainda mais. O projeto da ferrovia está em fase de obtenção de licença ambiental junto ao governo federal, segundo informações de agosto deste ano, divulgadas pela Agência de Notícias do Governo do Paraná. Quer saber como duas letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o número é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, Na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. Da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. O Tribunal Superior Eleitoral condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o general Braga Neto à inelegibilidade por 8 anos pelo uso eleitoral das comemorações de 7 de setembro de 2022. Esta é a segunda condenação de Bolsonaro à inelegibilidade por 8 anos. No entanto, a penalidade não será cumulativa. O ex-presidente será impedido de participar das eleições até 2030. Na primeira condenação, Jair Bolsonaro ficou inelegível pelo TSE por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação para atacar o sistema eletrônico de votação. Com a nova decisão proferida ontem pelo TSE, Braga Neto, que foi vice na chapa de Bolsonaro em 2022, também fica inelegível e não poderá participar das próximas eleições. A decisão do TSE também multa Bolsonaro em 425 mil e Braga Neto em 212 mil pelo uso da estrutura do Dia da Independência para promover a candidatura à reeleição. Se você não ficar comigo, não ficará com mais ninguém. Foi a última ameaça que Felipe Luz dos Santos, de 23 anos,
fez a sua mulher antes de morrer em confronto com a polícia militar no Jardim Leblon, em Campo Grande, na noite de ontem. Segundo informações policiais, a viatura da Força Tática realizava patrulhas na região do Leblon e em determinada rua houve uma discussão muito alta em uma residência e parou para verificar o que estava ocorrendo. Felipe foi flagrado ameaçando a mulher, que saiu de casa e deixou o companheiro no local. Quando os militares entraram no imóvel para verificar a situação, foram recebidos pelo autor apontando uma arma para a guarnição. Antes que pudesse atirar na direção dos policiais, a equipe efetuou disparos para desarmar Felipe, que foi socorrido para o hospital regional, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo registros policiais, Felipe tinha passagens por vários crimes, como tráfico de drogas, tentativa de homicídio, violência doméstica e atualmente estava foragido da prisão. A Polícia Militar Rodoviária estará reforçando o número de policiais nas rodovias estaduais e em suas bases de operação espalhadas por Mato Grosso do Sul durante o feriado prolongado do Dia dos Finados. A operação começou hoje por volta das 6 horas da manhã e segue até o dia 6 de novembro, na próxima segunda-feira. A fiscalização tem como objetivo coibir a prática de infrações de trânsito e ilícitos penais nas rodovias estaduais, visando reduzir o número de acidentes e potencializar a segurança dos usuários. Haverá o reforço na fiscalização de trânsito com foco no combate às principais infrações nas rodovias, como dirigir sob efeito de álcool, ultrapassagem em local proibido, excesso de velocidade e dirigir sem ser habilitado. Para a operação de finados nas rodovias, serão ao todo empregadas 20 viaturas espalhadas em bases operacionais em todo o estado e o reforço de 90 policiais militares. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E agora aqui no JD1 no ar, vamos conferir o informativo diário do Senar MS. Aperfeiçoar o desempenho dos trabalhadores rurais, trazendo profissionalização e incentivo à busca da qualidade total dos bens e serviços, é um dos grandes propósitos da formação profissional rural promovida pelo Senar MS. A assistência ainda passa pelas 16 cadeias produtivas do agro e em cursos de promoção social, através de capacitações, projetos e iniciativas oferecidas pela instituição. É o Senar MS transformando vidas. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. Crianças e adolescentes que perderam as mães vítimas de feminicídio agora têm direito a uma pensão especial. O presidente Lula sancionou a lei que garante o direito aos órfãos. Vamos conferir os detalhes com o repórter Pablo Mondini. A partir de agora, órfãos de crimes por motivo de feminicídio, ou seja, quando há o assassinato de mulheres por serem mulheres, vão receber uma bolsa especial do governo federal. A lei foi sancionada nesta terça-feira e prevê um benefício no valor de um salário mínimo, que será pago ao conjunto dos filhos e dependentes mediante solicitação. Para receber a pensão especial, é preciso ser menor de 18 anos de idade e com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 25% do salário mínimo. Se ficar decidido pela Justiça que não houve o crime, o pagamento será suspenso, não sendo o beneficiário obrigado a ressarcir o valor. Um avanço, avalia a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Hoje, o Estado brasileiro reconhece o direito à reparação financeira das crianças e adolescentes órfãos em razão do crime de feminicídio. O Brasil está entre os países do mundo com o maior número de feminicídios. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado, em média, uma mulher foi morta a cada 6 horas no país. Foram 1.437 casos de feminicídio. É o maior índice já registrado desde 2015. O governo disponibiliza um canal de denúncias de casos de violência às mulheres pelo telefone 180. As denúncias também podem ser feitas pelo WhatsApp no número DDD 61 9610 0180. Reportagem Pablo Mondinho.
JD1 no ar. JD1 no ar. E foram divulgados os dados do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, realizado no ano passado. É uma prova aplicada a estudantes no final da graduação para avaliar conhecimentos e habilidades desenvolvidas ao longo do curso e a qualidade dos cursos nas universidades e faculdades do Brasil. O Ministério da Educação vai utilizar os dados para criar ações para melhorar a avaliação dos cursos. Os detalhes com o repórter Cleide Lopes. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENAD, é destinado a quem está concluindo a graduação do ensino superior. Em 2022, 594.013 pessoas se inscreveram para realizar a prova, entre os cursos de bacharelado e tecnológico. O ENAD, além de avaliar a qualidade dos cursos e o nível dos profissionais formados, permite ainda a elaboração de políticas públicas para a educação superior. E alguns resultados divulgados preocupam o governo. Um deles é a diminuição do preenchimento de vagas nos cursos presenciais. Além disso, nos cursos de bacharelado, a alta taxa de desistência dos estudantes ficou entre 32% e 48%. Foram avaliadas 13 áreas nos cursos tecnológicos e também 13 áreas de bacharelado. E deste último, nenhum curso teve nota maior que 60, como explica o ministro da Educação, Camilo Santana. Os bacharelados, das 13 áreas de avaliação, 5 apenas estiveram acima de 50. Todas foram abaixo de 60 e nenhuma chegou a 60. Os dados que são apresentados aqui é exatamente para que o Ministério da Educação, juntamente com a sua rede, possa, tanto com instituições públicas e privadas, possa se debruçar para avaliar o que é necessário fazer para aperfeiçoar, para melhorar. Para 2024, a novidade será a avaliação dos estágios supervisionados para os cursos de licenciatura. A avaliação dos cursos será mais rigorosa, segundo o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, Manuel Palácios. O ENAD até aqui não tem um rigor muito forte no estabelecimento do desempenho desejável nas diferentes áreas, e as licenciaturas vão passar a ser avaliadas com uma proposta de desempenho desejável do estudante que se forma nas licenciaturas. Os indicadores do ENAD serão melhorados para o ano que vem. Fatores como a entrada na carreira docente dos formados em cursos de licenciatura e o aperfeiçoamento do questionário do estudante. Reportagem Cleide Lopes. JD1 no ar. Esporte. E agora vamos ouvir o Dininho Almeida, que tem as últimas notícias esportivas. Campeonato Brasileiro, 31ª rodada. Teve o seu jogo de início ontem, o Bahia recebendo o Fluminense e vencendo o jogo por 1-0. Lembrando que o Fluminense jogou com o time todo reserva, pensando na final da Libertadores. Rodada que continua hoje. Corinthians enfrentando o Atlético Paranaense. O Internacional recebe o América Mineiro. O Flamengo enfrenta o Santos em Brasília. Coritiba recebe o Grêmio. O líder Botafogo faz um jogo de final com o Palmeiras. E também o Atlético Mineiro recebe o Fortaleza. Seleção brasileira feminina perdeu para o Canadá no segundo amistoso entre as equipes. Com atuação desorganizada, especialmente no segundo tempo, a seleção brasileira feminina perdeu para o Canadá por 2-0 nesta terça-feira em Halifax, no sudeste canadense. Jordi Uaitema e Diane Rose fizeram os gols da equipe anfitriã, ambos na etapa final. O amistoso foi o segundo entre os dois países nesta data FIFA. O Brasil venceu o primeiro no sábado por 1-0. Jogos Pan-Americanos. A terça-feira foi atípica para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Apenas pela terceira vez neste PAN, o país passou um dia inteiro sem conquistar medalha de ouro. O resultado ficou um pouco abaixo do esperado. Era projetado um ouro no dia, mas o Brasil segue no caminho do recorde de medalhas e da segunda posição no quadro geral. A projeção feita no início dos Jogos Pan-Americanos apontava que o Brasil iria ganhar 60 ouros em um total de 199 medalhas. Segundo a lista de favoritos, era para o Brasil terminar nesta terça-feira com 37 ouros no quadro e 130 pódios. É exatamente esse número que o quadro oficial aponta, ou seja,
o país está no caminho para o recorde histórico. O recorde de medalhas do Brasil é dos Jogos de Lima, em 2019, quando o país conquistou 54 ouros e um total de 169 pódios. Portanto, um número pior do que o projetado inicialmente. Ou seja, a projeção aponta que esses recordes serão batidos até com certa facilidade. Na briga pela segunda posição no quadro geral, o Brasil está com 37 ouros, contra 35 de Canadá e México. A mesma projeção que apontou 60 ouros para o Brasil no PAN, apontou o Canadá com 55 e o México com 45. Neste momento, era para o Canadá ter 36, está um abaixo da projeção, e o México era para estar com 28 medalhas, está com 7 a mais. A expectativa é que o Brasil ganhe ainda 23 ouros até o fim dos Jogos, que termina no domingo. Destes, 8 da ginástica rítmica, esporte que tem as primeiras apresentações nesta quarta-feira. As medalhas, porém, começam a ser entregues na quinta-feira. O Brasil está no caminho perfeito para chegar aos 60 ouros e, portanto, bater o recorde histórico, que é de 54, e crava a segunda posição no quadro de medalhas. Eu sou Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar. Os golpes pela internet são cada vez mais comuns e a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, divulgou dicas de segurança para a prevenção contra fraudes na internet. A reportagem é de Luciana Colares de Holanda. Segundo a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, grupos de idosos são mais vulneráveis por ter um maior distanciamento da tecnologia em alguns casos. E todos nós estamos na mira desses criminosos. A agência trabalha em cooperação com outros órgãos públicos e também conta com a ajuda do consumidor e das empresas. É o que afirma o superintendente de controle de obrigações da Anatel, Gustavo Santana Borges. Muitas vezes o consumidor, ele aponta para a agência nos canais de atendimento, né, pelo aplicativo ou pela central de atendimento da agência, bem como as instituições financeiras muitas vezes procuram a Anatel alertando sobre golpes recentes, as próprias operadoras, e nós também temos um diálogo com as autoridades policiais. Para não cair em golpes, é importante estar atento. Deve-se evitar clicar em links de pessoas desconhecidas, passar informações que chegam via SMS como senha ou para alguém que esteja pedindo essa informação. Desconfie de ligações em nome de órgãos oficiais pedindo informações pessoais, dados bancários, de cartão de crédito ou que peçam o depósito de um valor que supostamente você ganhou. Caso seja vítima, é fundamental informar as autoridades, inclusive registrar também no órgão regulador que o golpe envolveu. No caso das operadoras de telecomunicação, a Anatel. A agência tem um canal direto que facilita as denúncias. Para mais informações sobre esse serviço, acesse gov.br/Anatel. Reportagem Luciana Colares de Holanda. JD1 no ar, direto de Brasília. Em audiência pública na Câmara, debatedores cobraram dos bancos uma atuação mais ativa na prevenção dos golpes financeiros, que se transformaram em uma verdadeira epidemia no Brasil. De Brasília, a repórter Silvia Miato tem mais informações sobre o assunto. Convidados para uma audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara sobre golpes financeiros, relataram várias falhas do sistema atual que tem tornado esses golpes uma verdadeira epidemia no país. As maiores críticas foram sobre fraudes com empréstimos consignados, baixa punição para o crime de estelionato, vazamento de dados bancários e ausência de ação dos bancos na prevenção de alguns tipos de golpes. Antônio Carlos Sintra, da Associação Nacional dos Defensores Públicos, diz que o golpe de maior impacto é aquele no qual o aposentado é levado a fazer um empréstimo consignado sem saber. Uma das mentiras contadas pelos fraudadores, a chamada engenharia social, é a de que o segurado precisaria fazer uma prova de vida. O golpe é praticado por estelionatários e até por correspondentes bancários, segundo Sintra e o deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo. O representante dos defensores públicos defendeu uma lei nacional que proíbe o empréstimo digital para pessoas idosas, ou seja, que exija a presença física para a contratação. Segundo ele, a lei já existe em Santa Catarina e na Paraíba. Tanto Sintra quanto o delegado Rogério Ferreira, da Delegacia de Defesa do Consumidor de Mato Grosso, afirmaram que o crime de estelionato tem uma baixa punição.
Para Ferreira, o cartão de crédito consignado não deveria permitir o saque de recursos, porque o idoso paga o mínimo, acreditando que é um empréstimo comum. O delegado citou pesquisa da empresa de segurança Fortinet, que coloca o Brasil em segundo lugar em tentativas de golpes na América Latina. Em 2022, foram 103 bilhões de tentativas, pouco mais de uma por dia para cada brasileiro. Para a deputada Gisela Simona, do União do Mato Grosso, uma grande dificuldade é que o consumidor tem vários produtos bancários pré-aprovados, que ele nem sabe que tem e que são uma verdadeira porta aberta para os criminosos. A parlamentar defendeu a extinção do cartão de crédito consignado e que o consumidor tenha que autorizar vários serviços de forma presencial. Você tem que ter uma necessidade de que essa liberação aconteça de forma presencial, de forma física, e aí sim, quem gosta e as facilidades do mundo moderno, elas acontecem para quem quer vivê-las, né? Que é excelente para alguns e para outros só traz problemas. Ione Amorim, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, disse que os bancos poderiam ter uma atuação mais ativa na prevenção dos golpes. O banco tem o algoritmo que é tão utilizado para nos oferecer produtos, oferecer cartões, oferecer seguros, por que não é utilizado para fazer esse tipo de movimentação atípica na conta da pessoa e questioná-la previamente? Ione contou que o Instituto fez um relatório sobre a falta de bloqueio por parte dos bancos do acesso remoto de terceiros às contas bancárias. Apenas 1 de 4 bancos analisados fazia o bloqueio. Walter Faria, da Febraban, respondeu que a questão está em estudo, mas que extrapola a ação dos bancos, já que a vítima certamente permitiu o acesso por meio de um link malicioso, e diz que a entidade está investindo em campanhas de conscientização. Faria citou ainda projeto em tramitação no Senado que criminaliza a utilização de contas bancárias para fraudes. Beline Santana, chefe de supervisão bancária do Banco Central, diz que leu o relatório do IDEC e que está questionando os bancos sobre a implantação do bloqueio. Santana sugeriu que as pessoas que forem abrir contas bancárias confiram antes o ranking de instituições mais reclamadas feito pelo BC. Márcia Moro, presidente da Associação Brasileira de Procons, trouxe o problema dos vazamentos de dados bancários e do INSS, que tem permitido aos criminosos fazer uma engenharia social mais eficiente. De Brasília, Silvia Minhato. Com a apresentação minha, Wesley Paiva, terminamos aqui o JDU no ar de hoje, quarta-feira, dia 1º de novembro de 2023. Devido ao feriado de amanhã, a próxima edição do JDU no ar acontece na sexta-feira, dia 3 de novembro. Aproveite bem o seu dia e até sexta. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Formando vidas. Formando vidas. Formando